Boa noite, amigos do Face, amigos do YouTube, que Deus abençoe sua vida, passando por aqui para deixar mais uma palavra de Deus ao teu coração, onde nós vemos hoje que o inimigo das nossas almas tem trabalhado muito através da televisão, através da mídia, através das novelas, né? Onde Satanás tem apresentado uma forma de agir muito diferente do que Deus quer das nossas vidas. Na verdade, o diabo tem trabalhado no coração das pessoas com relação ao adultério. Hoje você assiste uma novela, o marido largando da sua esposa e tendo um relacionamento sexual com outras mulheres, né? Troca de marido, o esposo ficando com a filha, ficando com a mãe, né? E todas essas obras que nós vemos contrária à luz da palavra de Deus, que é onde Deus nos fala que o adultério nos traz maldição, nos traz um preço muito alto. A pessoa que vive nessa prática, ela paga um preço muito alto diante de Deus, tanto espiritual quanto na carne. Eu quero falar alguns versículos para você aqui, de Deus, da Bíblia, o que Deus fala sobre isso, né? Como que a Bíblia trata sobre isso, o que Deus realmente ele condena sobre esse tipo de ato. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Primeira coisa que vemos aqui, que Deus enviará um julgamento sobre as pessoas que vivem nas práticas imorais e nas práticas do adultério. Então, se nós realmente queremos ter uma vida abençoada, porque todas as nossas atitudes são sementes, nós plantamos e colhemos aquilo que nós plantamos. O adultério é uma semente, e o fruto, conforme a semente, nós vamos colher. Então Deus vem falando aqui que Deus julgará tanto os imorais, quanto também os adúlteros. Em Provérbios capítulo 6, versículo 27 ao 29, diz assim: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. A própria Bíblia vem dizendo que o homem que se deita com a mulher alheia não ficará sem o castigo de Deus. Porque são sementes, como eu disse, são atitudes. Deus quer que nós fujamos disso. Para isso existe o casamento, para que você tenha o teu relacionamento sexual abençoado por Deus. Existem alguns pecados relacionados ao sexo, que é a fornicação, que é a relação sexual antes do casamento, né? E o adultério, que é a relação sexual fora do casamento. Você tem o seu cônjuge e a pessoa tem o relacionamento sexual fora do casamento. Mas a Bíblia diz aqui, ele vem fazer uma parábola: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? O que ele está falando? Olha, não adianta, se você andar por esse caminho, você vai se ferir, você vai pagar um preço, vai ter uma consequência grave, você vai se queimar, você vai se machucar, você vai pagar um preço muito alto por isso. Deus vem dizendo na palavra, não sou eu que estou dizendo. Provérbios 6, 27 a 29. E diz aqui, assim acontece com aquele que se deita com mulher alheia. Não, olha, ninguém que a toque ficará sem castigo. O próprio Deus dizendo que o castigo virá. Ele diz aqui também, fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Todo pecado de adultério, de prostituição, você está pecando contra o seu próprio corpo, contra a sua própria vida. E tudo isso Deus nos condenará, tá? Ele peca contra o seu próprio corpo. Olha só, a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Quando a pessoa procura a mulher imoral, o Espírito Santo de Deus, ele pode estar na presença de Deus,
o Espírito Santo de Deus vai se afastando dele, vai se afastando da vida dele, e a força maligna começa a agir dentro do seu casamento. Ele perde aquela mulher que Deus preparou para ele, ele perde a sua família, ele perde a autoridade, ele perde a honra, ele perde a credibilidade, seu casamento é destruído, seus bens vão ser divididos. É onde a força do maligno, ele não só destrói a pessoa espiritualmente, destrói familiarmente, na área da família, ele destrói seu casamento, ele destrói sua vida financeira. A pessoa às vezes fica no fundo do poço, né? Olha só: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como um fel. Afiada como espada de dois gumes, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda nos caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. As pessoas que caem, que buscam, que vivem na prática da prostituição, do adultério, elas estão debaixo da maldição, andam por caminhos tortuosos, não têm as veredas da vida, não possuem a presença de Deus, e os seus passos estão sendo conduzidos para a sepultura. Meu irmão, vamos abrir nossos olhos, vamos buscar a presença de Deus, vamos santificar a nossa vida, não vamos dar lado para a nossa carne, para os nossos desejos. Vamos orar a Deus. Se os desejos que estão vindo na nossa mente, pensamentos e desejos e vontades, não provém de Deus, temos que repreender, destruir, expulsar, arrancar da nossa vida, porque às vezes o inimigo está trabalhando e nós não estamos conseguindo enxergar as obras que ele está construindo, as muralhas e fortalezas, as correntes que estão amarrando nossos pés, nós não estamos conseguindo enxergar, porque o diabo colocou a venda nos nossos olhos. Mas olha o que Deus vem dizendo: fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e os outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá, com a sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completamente, à vista de toda a comunidade. Provérbios 5, do versículo 8 a 14. Lembra do rei Davi? Rei Davi, homem de Deus, segundo o coração de Deus. O que aconteceu com ele? Ele viu Betseba. Na verdade, Davi estava acomodado. Primeiro erro que o homem faz na sua vida: nós nunca podemos estar acomodados, temos que estar em plantidão, vigilante, em guerra espiritual sempre. Ele estava acomodado, enquanto o povo estava na batalha, ele estava no seu palácio descansando. Ele tinha que estar junto com o povo. E foi aonde ele subiu no seu palácio e viu Betseba se banhando nua, e ele chamou aquela mulher era casada com Urias, um dos seus soldados, e ele foi lá e se deitou com ela, adulterou com ela, fez um filho nela, e pegou Urias, o seu marido, empregado dele, soldado dele, colocou na frente da batalha e ele morreu. Foi um preço muito caro, porque Deus lançou uma maldição sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu reinado. Ele pagou um preço muito caro por isso. Então, meu amado amigo, meu amado irmão, palavra de Deus para nós hoje: fujamos de todas as paixões da nossa carne, de todas as obras do maligno. Vamos santificar nossa vida. A mulher que Deus deu para você é essa que Deus preparou, é essa que deve ser honrada. Cuida do seu lar, não deixe o diabo entrar na sua vida, nem no seu casamento, não destruir a sua casa, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Valoriza, porque muitas das vezes, quando nós não damos valor, às vezes o inimigo vem, entra e leva. Mas quando nós valorizamos aquilo que nós temos, Deus nos abençoa. E essa
ou esse cônjuge que Deus preparou para você é aquele que vai estar até o dia da sua morte. Se um dia você cair numa cama enfermo, ele vai estar ao teu lado para te ajudar, porque casamento não é só sexo. Casamento é amor, fidelidade, companheirismo. Sexo dentro do casamento corresponde a 25%. Os outros 75% é amor, companheirismo, fidelidade, amizade. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa falar mais profundamente no seu coração. Esses versículos que nós falamos aqui, entra lá, medita mais, porque é a palavra de Deus para nós nesse dia de hoje. Compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para as pessoas que precisam. Muitas almas vão ouvir e vão chegar à presença de Deus através desta palavra que é de Deus, os versículos que nós acabamos de ler, tá? Se inscreve aí no meu canal, Pastor Fábio Gomes, CBBP, no YouTube, né? Meu canal no YouTube. E aí você se inscreve lá, você sempre vai estar recebendo um vídeo novo. E também põe lá o sininho para avisar quando chegar um vídeo novo para você, tá? Que Deus abençoe a tua vida, ore por mim, ajuda-nos a evangelizar compartilhando nas redes sociais, os seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe a tua vida, até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.